Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nós vamos continuar a nossa aula sobre radical e suas propriedades, tá? Na aula passada nós vimos a propriedade P1 dos radicais e a propriedade P2 dos radicais. Nessa aula nós vamos ver a propriedade P3. Antes de falar sobre a propriedade P3, vamos recapitular aqui rapidinho. Nós vimos na propriedade P1 que a raiz enésima de A elevado a N, você pode cancelar os expoentes com o índice da raiz e sobra apenas A. E também que a raiz enésima de A elevado a M, você pode dividir tanto o índice quanto o expoente da raiz por um valor P, desde que as condições para isso sejam satisfeitas, né? Por exemplo, P não poderia ser zero nessa divisão. Agora nós temos a propriedade P3, que diz assim, ó, você tem a raiz de índice M da raiz de índice N de um valor A. Então, essa propriedade está querendo dizer para você assim, quando você tem a raiz de uma raiz, o que é que você tem que fazer para resolver isso? Você preserva o radical, preserva o radicando e multiplica os índices da raiz. Então aqui é a mesma coisa que M vezes N, tudo bem? E aqui eu estou considerando que as propriedades estão satisfeitas, tá? Então nesse caso, a raiz de uma raiz, você conserva o radical, conserva o radicando e multiplica os índices das raízes. Beleza, pessoal? Aí nesse caso aqui, ó, nós temos a seguinte restrição, tá? Que nós vamos saber aqui agora, ó. O A, que é o nosso radical, o nosso radicando. O A pertence ao conjunto dos reais não negativos, tá? O M pertence aos naturais, e o N também pertence aos naturais. Tudo bem até aí? E os dois, tanto o M quanto o N, todos os dois são maiores que 1, né? Porque aí você vai ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, essas coisas. Então, a propriedade P3, dado essas restrições aqui, ela é válida. Vamos aplicar num exemplo aqui para a gente ver como é que ficaria. Faz de conta que você tem lá o item A, você tem a raiz cúbica da raiz quadrada. Deixa eu melhorar isso aí. Da raiz quadrada de 64. Tá, vamos supor que o teu professor foi bonzinho e colocou essa aqui. Questão A. Determine o valor de raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Aí você lembra o seguinte. A raiz de uma raiz conserva o radical e multiplica os índices. Como aqui não aparece ninguém, então aqui é o número 2 de raiz quadrada. Aí você multiplica 3 vezes 2, 6, tá? Mas eu vou escrever ali para a gente lembrando. 3 vezes 2 de 64. Só que o 64, se você pensar bem e fatorar ele, ó, ali no cantinho, ó, 64. Vamos fatorar ele. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deu 2 à sexta. Beleza? E aqui era um 8 feio, né? Então, 64 é equivalente a 2 elevado a 6. Continuando aqui, ó, 3 vezes 2. Então, nós temos uma raiz sexta de 2 elevado a sexta. O que é que nós podemos fazer agora de acordo com a propriedade P1? Cancela o índice da raiz com o expoente e sobra só o radicando. Cancela o índice da raiz com o expoente e sobra só o número 2. Beleza, pessoal? Então, viu, ó, nós resolvemos aqui a propriedade P3 e já de cara lembramos lá da propriedade P1. Tudo bem? Vamos agora para a propriedade P4. Deixa eu dividir o quadro aqui. A propriedade P4 diz o seguinte, ó. Se você tiver, vamos supor assim, ó, uma raiz enésima de A
e vai multiplicar por uma raiz enésima de b. Veja que nos dois casos o índice da raiz é igual, tá? Então é multiplicação de raízes com o mesmo índice. O que você faz? Você preserva a raiz enésima, viu? Continua sendo raiz enésima e você multiplica os radicandos, a vezes b. Isso quer dizer que a multiplicação de raiz enésima é a mesma coisa que a raiz enésima da multiplicação. Preserva o radical e multiplica os valores. Beleza? Vamos fazer um exemplo simples aqui para você ver que vale. Ó, por exemplo, vamos supor que você tem aqui raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada do número 4. Tudo bem? Veja que aqui o índice não apareceu, é o 2. Aqui o índice não apareceu, é o 2. Se eu perguntar para você qual é a raiz quadrada de 25, você vai responder para mim que é 5. Vezes, qual é a raiz quadrada do número 4? A raiz quadrada do número 4 é 2, tudo bem? E 5 vezes 2 é 10. Só que aqui nós não aplicamos a propriedade P4. A propriedade P4 diz assim: multiplicação de raízes com o mesmo índice. Conserva a raiz e multiplica os valores. Quanto que é 4 vezes 25? 4 vezes 25 é 100. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Veja que de qualquer caminho que você for, vai dar o mesmo valor, tá? Então nós vimos aqui que a propriedade é válida. Multiplicação de raízes, né, com o mesmo índice. Preserva a raiz com o seu índice e multiplica os radicandos. Tudo bem, pessoal? Veja que essa propriedade ela é similar à propriedade P5. P5, tá? Na propriedade P5, nós não vamos ter a multiplicação dessas raízes. Nós vamos ter a divisão delas. Por exemplo, se você tiver aqui a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então você tem um quociente, você tem uma divisão de raízes com o mesmo índice. Como é que você pode fazer isso? Ah, facilmente. Você preserva uma única raiz grande com o mesmo índice que ela tem e divide os radicandos lá dentro. A dividido por B. Beleza? Então nós temos a propriedade P4 que diz que a multiplicação, você conserva a raiz e multiplica os números que estão dentro. E na divisão, você preserva a raiz e divide os números que estão dentro. Então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui, só para a gente ver que isso aí é verdadeiro. Pessoal, deixa eu pegar um exemplo fácil aqui para a gente ver. Por exemplo, ó, se nós tivéssemos aqui, ó, uma coisa simples, depois na hora dos exercícios a gente resolve os mais difíceis. Se nós tivéssemos aqui raiz quarta de... raiz quadrada. Se nós tivéssemos raiz quadrada de 16... dividido pela raiz quadrada do número 4. Um exemplo bem simples. Qual é a raiz quadrada de 16? Você sabe, é 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? É 2. 4 dividido por 2, 2. Então, se a gente calcular cada raiz e depois fazer a divisão, tem que dar o mesmo valor se a gente fizer assim, ó. Qual é a raiz quadrada de 16 dividido pela raiz quadrada do número 4? De acordo com a propriedade P5, conserva a raiz e multiplica, ou melhor, divide os números que estão lá dentro. 16 dividido por 4. Quanto que é 16 dividido por 4? 4. Então isso aí vai dar a raiz quadrada do número 4. E qual é a raiz quadrada do número 4? 2. Veja que as respostas são idênticas
não importando o caminho. É lógico, pessoal, que essa propriedade aqui nós vamos aplicar em situações mais bonitinhas, mais animadas, tá? Então deixa eu só recapitular essas 5 propriedades para depois a gente começar a resolver exercício. Propriedade P1, raiz enésima de A elevado a N. Corta o expoente com índice, sobra A. Raiz enésima de A elevado a M. Na propriedade P2, ele diz que você pode simplificar o índice e o expoente. Raiz de uma raiz na propriedade P3. Conserva a raiz e multiplica os índices, n vezes m. Beleza? Na propriedade P4, multiplicação de raízes com o mesmo índice. Conserva a raiz com seu índice e multiplica os números lá dentro. Divisão de raízes com o mesmo índice. Com o mesmo índice, hein? Você conserva a raiz com o índice dela e divide os números lá dentro. Beleza? Com isso, nós fizemos todas as 5 propriedades. E na próxima videoaula, então, eu vou dedicar somente à resolução de exercícios. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!